Olá! Bem-vindos ao Dé Já Viu. Eu sou a Dé e hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Round 6. Mas antes, se você curte esse tipo de análise, já deixa seu like, se inscreve, comenta e compartilha. Se você acha que Round 6 é só uma série sobre um monte de gente desesperada se matando por dinheiro, você só está olhando para a superfície. Porque desde a primeira temporada, esse jogo nunca foi só sobre sobrevivência. Ele sempre foi sobre escolha. Eles escolheram continuar, escolheram apertar o botão, escolheram voltar. E no final, o Gi-hun também escolheu. Ele poderia ter ido embora, poderia ter seguido a vida, poderia ter tentado esquecer tudo aquilo. Mas não, ele escolheu voltar. Não por dinheiro, não por adrenalina, mas por achar que ele poderia mudar o jogo. E é aí que começa o verdadeiro conflito da segunda temporada, porque ela não é sobre novos desafios, jogos mais difíceis. Ela é sobre poder, sobre controle e sobre como quem acredita que está lutando contra o sistema pode acabar reproduzindo exatamente a lógica dele. Na primeira temporada, o Gi-hun era um sobrevivente. Ele não tinha plano, ele não tinha visão estratégica, ele só estava tentando não morrer. Ele tropeçava, ele errava, ele improvisava. Mas agora ele volta diferente, ele volta com raiva, ele volta com indignação, ele volta achando que entendeu o jogo. Ele já sabe que existe manipulação, que existe uma hierarquia. Ele já sabe que tem alguém por trás, mas existe uma diferença enorme entre saber que existe alguém por trás e entender a estrutura inteira. E a segunda temporada começa mostrando que ele confundiu essas duas coisas. Ele acha que entendeu o sistema, mas na verdade ele só enxergou uma parte dele. Tem uma coisa que incomoda demais nessa temporada, a ideia da escolha. Porque é muito mais fácil dizer que eles foram sequestrados. Mas não, eles assinaram, eles escolheram, eles votaram. E isso é desconfortável, porque mesmo sob desespero, houve decisão. E aqui a série faz uma coisa muito inteligente. Ela coloca o voto como ferramenta central, democracia. Mas não é uma democracia pura, é uma democracia manipulada pelo desespero. E o Gi-hun, o que ele faz? Ele tenta convencer. Quando não consegue convencer, ele tenta pressionar. Quando a pressão não funciona, ele então aceita que talvez um pequeno sacrifício seja necessário. E é aqui que a coisa começa a ficar perigosa, porque o discurso dele muda. Ele começa defendendo a liberdade, termina defendendo a imposição. Ele começa dizendo, vocês precisam enxergar, e termina dizendo, vocês têm que fazer aquilo que eu acho que é certo. E isso é muito humano, mas também é muito revelador. Existe uma camada do Gi-hun que vai além da estratégia, e é a culpa. Na primeira temporada, ele não precisou matar ninguém diretamente. Ele passou o primeiro jogo correndo, o segundo usou a criatividade. No cabo de guerra, ele foi liderado. No jogo de bolinhas de gude, ele traiu. Sim, ele usou de estratégias escusas para poder passar. Tudo bem, o Olina não era ali exatamente um jogador, mas ele não sabia disso, não é verdade? E na ponte de vidro, bom, ele só passou porque os outros caíram antes dele. Ele venceu, mas ele nunca precisou matar alguém com as próprias mãos. Ele passou por sorte, por contribuição, por ajuda, pelas circunstâncias. E isso cria uma fratura interna. Ele sabe que venceu, mas não sabe exatamente o porquê. E o pior, ele sabe que venceu porque outros morreram. Isso não é ser assassino, mas também não é ser inocente. Ele chama o dinheiro de sujo, diz que não consegue usar, e que aquilo foi pago com sangue, mas ainda assim ele decidiu voltar. Lá na primeira temporada houve uma votação e o X ganhou.
Ele pôde voltar para casa, mas mesmo assim, ele decidiu voltar. Devido às circunstâncias, tudo bem, mas ainda assim houve uma decisão. E sim, ele decidiu voltar mesmo sabendo tudo o que aconteceu naquele lugar. Então existe uma contradição muito forte aí. Se o dinheiro é sujo, por que você escolheu voltar? Se o sistema é imoral, por que você escolheu fazer parte dele de novo? Essas não são perguntas confortáveis e talvez por isso que ele precise que alguém o valide. Quando o 001 questiona, ele não aceita. Quando o frontman o provoca, ele rejeita. Por quê? Na moral dele, os dois são corruptos. Então a validação deles não ajuda, não adianta de nada. Mas ele precisa que alguém que ele ache bom diga para ele: você fez o que fez para sobreviver. Você sobreviveu. Você não é igual a eles. Mas essa validação nunca vem, porque ninguém ali está em posição moral limpa o suficiente de concedê-la. Então ele fica nesse lugar muito desconfortável entre a culpa e a necessidade de justificar o que ele viveu. Eu costumo dizer que eu não sou muito fã do Gi-hun, mas eu acredito que esteja tudo bem, porque eu acredito que a série ela quer justamente incomodar a gente, que ela não quer exatamente que a gente goste do Gi-hun, porque a incoerência dele é humana. A gente critica o mendigo e espera alguém ajudar primeiro. A gente critica o egoísmo, mas só age quando não tem outra opção. A gente condena o sistema, mas participa dele todos os dias. E é isso que torna a Round 6 tão assustadora. Ela não cria monstros caricatos, ela cria espelhos. O Gi-hun não volta como herói. Ele volta como alguém tentando reparar uma coisa que ele não tem como reparar. Ele carrega a culpa por ter sobrevivido, carrega a culpa pelo dinheiro, carrega a culpa pelas vidas perdidas. Mas ao mesmo tempo, ele precisa acreditar que aquilo tudo teve um sentido. Se não teve, foi tudo apenas sorte. E talvez isso seja o que mais machuca. A divisão dos dormitórios é uma das imagens mais fortes dessa temporada. 2 linhas no chão, uma vermelha, uma azul e ninguém atravessa. Aquilo é visualmente simples, mas simbolicamente brutal. Cada lado se acha moralmente superior. Cada lado acha que o outro está cego. Tem uma fala do 007 que resume isso. Não é possível que eles estejam tão cegos pela ganância. Mas quem decide quem está cego? E mais importante, quem decide qual é a visão correta? A série não toma partido fácil. Ela mostra extremos. Ela mostra ego, medo, ganância, desespero. E principalmente, mostra que ninguém aceita a escolha do outro. E isso talvez seja a crítica mais atual dessa temporada. Não é sobre dinheiro. É sobre a incapacidade de coexistir com quem pensa diferente. A corrida de 6 pernas acontece num cenário escolar. Isso não é decorativo. Na cultura coreana, a escola é um lugar de disciplina extrema. Hierarquia, competição, pressão por desempenho, coletividade forçada. A corrida de 6 pernas é tradicionalmente uma atividade cooperativa. Ela exige ritmo coletivo, coordenação, confiança. Mas dentro do jogo, ela vira outra coisa. Ela vira tensão, desconfiança, sobrevivência. A infância é transformada em arena e o espaço que deveria representar formação vira um campo de eliminação. É como se a série dissesse: vocês aprenderam desde cedo a competir e agora vocês só estão competindo com consequências reais. Isso dói porque não é fantasioso. Isso é uma crítica estrutural à cultura de desempenho. Quando o Gi-hun decide atacar, ele acredita que está fazendo algo grandioso. Ele fala em capturar quem nos capturou. Mas aqui é uma confusão. Ele não foi capturado, ele escolheu voltar. E agora ele quer impor a sua escolha aos outros. Ele ataca funcionários. Ele acredita que, eliminando o líder, o sistema acaba. Mas o sistema não é uma pessoa, o sistema é uma estrutura. Guardas morrem, outros assumem. Jogadores caem,
outros entram. Ele tá arranhando o dique e achando que tá derrubando a barragem. E aqui, essa temporada é cruel. Ela não o deixa morrer heroicamente, ela faz pior. Ela mostra a consequência. A morte do 390 não é só uma morte, é um argumento. O frontman não grita, não faz discurso longo, não tortura. Ele só pergunta: você se divertiu bancando o herói? E atira. A rebelião não desmonta o sistema, pelo contrário, ela o alimenta. E o preço não é pago somente pelo herói, é pago também por quem confiou nele. E isso é mais devastador do que qualquer jogo. O Gil não volta como vilão, como monstro. Ele volta como alguém que acredita estar fazendo o certo. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque o sistema também acredita estar fazendo o certo. Ele fala em ordem, ele fala em necessidade, ele fala em sacrifício. A diferença começa a desaparecer quando os dois começam a justificar as perdas. O Gil queria derrotar o jogo, mas ao aceitar que algumas vidas poderiam ser perdidas em nome de um bem maior, ele já começou a pensar como ele. Talvez o ponto sem retorno não seja quando você aperta o gatilho. Talvez seja quando você começa a pensar que o gatilho talvez seja necessário. E é ali que o Gil cruza uma linha. Não porque ele é mau, mas porque ele é humano.